Olá, tudo bem? Eu me chamo Helenice Miguel e eu venho trazer uma série de vídeos, um devocional para você mulher, para você que quer aí ser uma mulher mais feminina, uma mulher mais consciente do seu papel no mundo, com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que nós estamos cercadas, por um mundo competitivo, onde há muita competição entre homens e mulheres, Essa série de vídeos, esse devocional, é para que você possa tomar consciência da mulher que você é, a mulher que você foi criada para ser, com a ajuda do Espírito Santo. Sabia que o Senhor Jesus te criou feminina? Sabia que o nosso Deus te criou com todas as características de uma mulher feminina? E às vezes o mundo tenta roubar isso da mulher. Vamos criar uma série de vídeos aqui para que você possa, poder resgatar a sua feminilidade, para que você possa se tornar verdadeiramente a mulher que o Senhor quis, que o Senhor criou para você ser, tá bom? Postar também práticas diárias, nesses vídeos, para que entre um vídeo e outro você possa praticar, o autoconhecimento, para que você possa ir buscar ser uma mulher mais feminina com a ajuda do Espírito Santo. Sempre o Espírito Santo te auxiliando, sempre o Espírito Santo te mostrando o caminho de como você pode se tornar uma mulher mais feminina, tá bom? Para que você possa se tornar aquela mulher de Provérbios, Lá no livro de Provérbios fala, a mulher virtuosa, quem achará, É difícil encontrar uma mulher virtuosa, uma mulher feminina, mas na presença do Senhor. Uma mulher consciente do papel dela na sociedade, sem aí romper os seus limites, sem ficar brigando por espaço masculino. O homem ele tem um papel dele e a mulher tem um papel dela. Esse vídeo, esse canal aqui foi criado, essa série de vídeos devocionais, foi criada para que você, mulher, encontre o seu papel. Para que você, mulher, encontre o seu local. E você não fique perdida aí entre disputas, entre rixas, entre homens e mulheres. Para que você se encontre verdadeiramente no papel que o Senhor criou você para ser, tá bom? Para que você se torne aquela mulher virtuosa, uma mulher doce, uma mulher sábia, uma mulher mansa, uma mulher bobinha, não, pelo contrário. Você vai se tornar uma mulher cheia do Espírito Santo, que sabe se posicionar, que sabe falar na hora certa, uma mulher que não negocia os princípios dela com ninguém, uma mulher que não perde a sua fé, uma mulher que não perde ali a sua leveza, a sua doçura, a sua feminilidade, sempre com a ajuda do Espírito Santo, tá bom? Nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho da força silenciosa, Aquela força silenciosa da mulher. A gente percebe isso claramente lendo e estudando o livro de Esther. Esther foi uma judia que ela foi de escrava a rainha, Deus levantou a rainha Esther com o propósito de libertação do povo dele para uma determinada situação. Mas rainha Esther soube se posicionar diante de uma situação de perigo para ela e para o povo dela. A rainha Esther soube usar a força silenciosa que toda mulher tem. Sabia? Que nem sempre é discutindo, é batendo boca que você consegue uma vitória. Na maioria das vezes, o seu silêncio diz mais. A sua ausência diz mais do que a tua presença. O seu silêncio diz muito mais do que o seu falar. Toda vez que a gente precisa gritar com alguém para ser ouvida, toda vez que a gente precisa exaltar a voz para ser ouvida, isso significa que a pessoa já está longe de você. Por quê? Porque toda vez que você tem uma pessoa que está longe de você, para que você possa ser ouvida pelaquela pessoa, você tem que gritar. Você tem que alterar a sua voz. Assim é nos nossos relacionamentos do dia a dia. Toda vez que você precisar exaltar a sua voz para ser ouvida, toda vez que você precisa gritar para ser ouvida, aquela batalha já foi perdida. Por quê? Muitas vezes é no silêncio que a gente vence. É na ausência que a gente vence. O silêncio ele tem uma força poderosa. E a mulher tem essa capacidade de conseguir ali canalizar essa força dentro dela, a força do silêncio, o poder da oração. Muitas batalhas você não ganha discutindo. Você se retira, você vai aos pés do Senhor. A palavra de Deus fala, lá em livro de Salmos, que o Senhor é nosso escudo, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é o nosso abrigo. Muitas vezes, eu não falo todas as vezes, tem certos momentos que você precisa sim se posicionar para defender os seus princípios, não para bater boca, não para discutir. Mas sim, na maioria das vezes você se retira em silêncio, você se retira com classe, com elegância, aí sim, nos pés do Senhor você vai falar, você vai orar a Ele, você vai colocar a sua petição diante dos reis dos reis. E minha amiga, eu posso te garantir, todas as batalhas
que são lutadas no silêncio, elas sempre são ganhas. No silêncio da oração, no silêncio. Não que você seja omissa, mas pelo contrário, você domina aquela força interior do silêncio. O silêncio, ele tem uma força incomparável, incontida, porque no silêncio você não entrega ali para os inimigos as suas armas. No silêncio, você confunde o seu inimigo, porque ele espera que você vai revidar, que você vai ser uma mulher agressiva. Mas o silêncio possui uma força poderosa, que pode mudar famílias, que pode mudar vidas. Quantas famílias são destruídas porque nós, mulheres, não conseguimos ter aquela força do silêncio dentro de nós? Quantas vezes a mulher quer ser ouvida, mas ela não sabe se expressar? Sabia que o silêncio diz muita coisa? Sabia que no seu silêncio, no dia a dia, você pode mudar a sua família, você pode mudar o seu marido, você pode mudar os seus filhos, mas não o silêncio omisso, pelo contrário, o silêncio que é canalizado para a oração, um silêncio que é canalizado para onde deve ser canalizada a força do silêncio, não do debate. Não se torna uma mulher rixosa, não se torna uma mulher que briga, que se exalta, não se torna uma mulher que saia do lugar que Deus te colocou por qualquer coisa, por qualquer motivo. Claro que tem situações que você precisa falar. Você não pode ser omissa diante, de situações de perigo para você, para sua família, para os seus filhos. Aí sim você deve falar. Aí sim você deve, defender os seus princípios. Mas por coisas banais você não deve ali se exaltar. É no silêncio que você ganha as suas batalhas. Você pode pensar assim: como que a força de uma oração pode converter o meu marido? Pode sim. Sabia que quando o Senhor quis derrubar as muralhas de Jericó, o Senhor veio até Josué e pediu ali que o povo durante 7 dias desse voltas naquela cidade? Fala pra mim. Quem que acreditaria que uma cidade intransponível, indestrutível, seria destruída pelo grito daquele povo? Durante todo o cerco de Jericó, durante 6 dias, o povo ficou em silêncio. Você já percebeu isso na Bíblia? O povo dava voltas diante daquela cidade, mas em silêncio. Ou seja, o povo soube se calar na hora certa, diante da ordenança do Senhor. Mas aí sim, o Senhor falou que no 7º dia, durante a 7ª volta, aí sim o povo poderia gritar. O povo poderia expressar a força interior dele. Aí sim as muralhas ruiriam. Aí sim as muralhas caíram, como a gente sabe que caíram. Você percebe que durante todos aqueles 6 dias, toda aquela multidão ficou em silêncio? Isso revela o poder do silêncio. Isso revela o poder da sua confiança no seu Deus. Sabia disso? Muitas vezes nós devemos rodear as nossas muralhas ali de Jericó, nossos problemas, os nossos gigantes, diante do silêncio. Aí sim, na hora certa, quando o Senhor te autorizar, você deve falar. Porque aí sim, você vai ter sabedoria e discernimento para falar na hora certa. Você não vai ser omissa, mas você vai ser ouvida na hora certa. Seja uma mulher sábia, Fale na hora certa, Se expresse na hora certa. Aí sim, você vai ser ouvida. Aí sim, as muralhas da sua vida, aquelas dificuldades, aqueles problemas vão ruir, vão cair. Mas diante, sim, do seu silêncio, mas do seu posicionamento na hora certa. Pense a respeito disso. Fale menos, ore mais, Se retire, às vezes, de lugares que podem te fazer mal, Vá para longe de pessoas que às vezes querem o teu mal, que não querem o bem de você e da sua família. Seja uma mulher que saiba canalizar a força do silêncio. Eu vou te ensinar como se tornar uma mulher mais feminina, tá bom? Em todo vídeo a gente vai ter ali, nós vamos discorrer sobre o assunto e nós vamos ter um exercício prático para que você se torne uma mulher mais feminina com a ajuda do Espírito Santo, tá bom? E o exercício prático desse vídeo é: respire fundo antes de falar. Toda vez que vier uma afronta até você, respira fundo. A gente brinca que a gente fala que conta até 10, mas se preciso for, minha amiga, conte até 100, conte até 1000. Aí chega um ponto que você às vezes não sabe, principalmente no começo. No começo a gente não domina ainda a força do silêncio. A gente deve se retirar de locais. Locais que te causam afronta, que te fazem mal, se retire. Se você percebe que você não consegue ficar em silêncio, saia primeiro. Aí sim, no momento certo, quando você perceber
que a sua força interior do silêncio já está forte o suficiente, você pode permanecer naquele lugar em silêncio. Mas enquanto você não dominar a força do silêncio, se retire de alguns lugares. Eu não digo isso para todos os locais, porque tem locais que a gente não consegue se retirar. Mas às vezes a discussão ali, aquela confusão está dentro do seu lar, se retire de um cômodo, né? Às vezes a confusão está na sala, se retire para a cozinha. A confusão está na cozinha, se retire para a sala e assim vai. Vai para o seu quarto, fecha a porta, conte até 10, conte até 1000 se precisar. Mas aprenda a dominar a força do silêncio. Assim você vai começar a ser uma mulher mais feminina. O Espírito Santo vai te orientar. E se acalmar, você pode falar. Às vezes não no mesmo dia, às vezes você vai esperar 2, 3 dias ali para poder conseguir conversar com aquela pessoa, conseguir colocar ali os seus argumentos. Mas às vezes, nem sempre naquele momento é o momento de falar. É o momento de se calar, de se retirar. A sua ausência diz mais que a presença, sabia disso? O seu silêncio diz mais do que o falar. Tente fazer essa prática diária e você vai ver que como muitas discussões, né, banais vão se acabando. Muita confusão na nossa vida vai diminuindo. Com simples posicionamento de se calar na hora certa, de se retirar na hora certa, tá bom? Fica aqui meu agradecimento, você que ficou até o final do vídeo, tá bom? Curta, compartilhe. Nós vamos ter sempre um vídeo, um devocional para as mulheres, orientando a mulher para que ela seja uma mulher mais feminina com a presença do Espírito Santo, tá bom? O intuito é que você cresça, que você se torne uma mulher melhor, mais feminina, mais posicionada, mas com a ajuda do Espírito Santo. Sempre ele. É ele que é o autor e consumador de tudo. É ele que pode te fortalecer, é ele que pode te transformar. A palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence do juízo, da justiça e do pecado. Não é o homem. É o Espírito Santo que está aí do seu lado para te ajudar, para te acolher, para que você se torne uma mulher melhor. E quem sabe? Eu falo muito que a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar nós mesmas e quem sabe a nossa própria família, tá bom? Fico por aqui, te agradeço, espero que você volte aí nos próximos vídeos, tá bom? Para que você possa aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor fez na minha vida, que Ele possa fazer na sua vida também, tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau!